Graças a Deus, né? Vamos então prosseguindo aqui. Vamos então para o estudo. Para o estudo aqui que nós estamos já quase finalizando, né? Uma exposição das 7 eras da igreja. Estamos na era de Filadélfia, a era de Filadélfia. Vamos então ler aqui em Apocalipse 3, versículo 7 em diante, para darmos início a mais este estudo. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Olha, uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes minha palavra, e não negastes o meu nome. Olha aí, o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra de minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Senhor, estamos então, ó Deus, iniciando mais este estudo. Que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar a entender o que o profeta nos deixou. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça para estar aqui, ó Deus, comendo o maná, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Continue nos ajudando, ó Deus, nos abençoando, nos dando glórias, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Agora, irmãos, vamos começar então com os destaques. Vamos primeiro começar com algumas coisas aqui que eu li. Quando fala em era de Filadélfia, temos como mensageiro, qual pessoa? John Wesley. Nós estávamos em Sardes e estávamos com Lutero. Lutero e John Wesley foram o quê? Reformadores. Então, eles iniciaram reformas. Eles eram mensageiros. Agora, a Bíblia fala que Filadélfia, e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Olha aí, santo. Sardes, por Lutero, foi o que? Foi justificação. E agora eu tenho John Wesley, veio com a santificação. Então, lembra que Lutero começou com uma obra incompleta. Ele só foi justificação. Aí veio John Wesley e veio com o restante, veio com a santificação.
E depois vem o William Branham com o batismo, o assim diz o Senhor. Então, vamos falar um pouco sobre John Wesley. John Wesley. Quem era John Wesley? Para nós sabermos quem era John Wesley, precisamos entender quem? Quem estudou aí? Para mim entender quem era John Wesley, eu tenho que entender quem? Para mim entender quem era John Wesley, eu tenho que entender quem? John Wesley foi criado por quem? Samuel e Susana Wesley. Agora eu pergunto, Susana Wesley foi o quê? Que tipo de mãe foi Susana Wesley? Que tipo de mãe foi Susana Wesley? Mamaiara? O pastor sempre fala, a respeito, que ela foi uma mãe exemplar, que ela sempre dedicava um tempo de oração com eles. E hoje ele transformou o homem que ele é através das orações. Exatamente. A sua mãe foi a forma, de John Wesley. A sua mãe foi exemplar, Susana teve quantos filhos? Já pensou tudo isso de filho? E ela tinha tempo para quê? Para orar. Ela se dedicava a Deus. E ela praticava o cristianismo, lia a Bíblia todos os dias com as crianças. Então, Susana Wesley, seu pai foi capelão, Então, Susana Wesley, ela teve uma vida exemplar, exemplar. Tanto é que o comportamento dos filhos vieram da mãe, o comportamento dos filhos. Vamos ver agora um vídeo que vai trazer o profeta falando sobre Susana Wesley. Como que Susana Wesley se comportava? Que serve de exemplo, Vamos ouvir aqui, estúdio, vamos ouvir o vídeo Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Esse vídeo, ele traz a explicação de Susana Wesley. Oh my! What great riches is in this Bible! Quit reading the old funny stories and looking at old, no good television programs and get back to church to praying and so.
You say, a woman said, well, I just can't find time to read my Bible to my children. Why, Suzanne Wesley, she had 17 children. And she spent 3 hours a day with no modern convenience. She didn't press a button, wash her dishes. She didn't turn on a tap and get a little water out like that. She packed it from a spring. And an old wooden bucket and a gourd dipper. Packed it from the spring and raised 17 children that could spend 3 hours a day in prayer. What did she raise up out of her? John and Charles. Hallelujah. Yes, sir. Certainly, men that shocked the world in their days. What we need today is no more. It was mothers and people consecrated. Put God first. That's it. We put everything else first. Well, I belong to the society down here. Oh, I belong to a society too. It's up there. See, that's the society I belong to. Society of Jesus Christ. Poor, degraded, outcast people. I'm so glad I can say I'm one of them. That's right. So glad to belong to that society. Separate yourself. Come out from the world. Don't be partakers with them. Abraham separated himself, and God blessed him and gave every promise that He'd give him. He conformed them to Him when he separated himself. You have to overcome that. Just remember, you're living for God. Então, irmãos, essa era, ela ocorreu de 1750 a 1906. É a era que antecede a era do profeta William Branham. Foi a era do desenvolvimento moderno. Era da Revolução Industrial na Inglaterra. Então começou a Revolução Industrial na Inglaterra. Todo mundo queria o quê? Dinheiro, moeda, mercado. Então, o profeta fala que a era de Filadélfia, quão extraordinário é o fato de que esta era é caracterizada pela moeda, porque a mãe e as filhas estão todas comprando sua passagem para o céu. Dinheiro e não sangue. Então, as igrejas estavam comprando a sua passagem. Elas não estavam valorizando a Cristo. Elas não estavam valorizando o nome de Cristo. Dinheiro e não sangue é o preço de compra. Dinheiro e não espírito é o poder que os move para a frente. O Deus deste mundo, Mamon, cegou-lhes os olhos. Então, no meio desta falsa vinha, Susana Wesley ia o quê? Contra tudo, né? Ela pregava
ela ensinava, né? Ela ensinava as suas criancinhas, ensinava para os seus filhos a palavra de Deus. Então ela ensinava ali em casa a palavra de Deus para os seus filhos. Ensinava as orações, a palavra de Deus. Então eles nasceram ali na palavra de Deus. Então essas crianças foram criadas num ambiente o quê? Consagrado, num ambiente consagrado. E também tiveram ali influências da doutrina, né, de Lutero. De Lutero, a justificação é pela fé. Então, John Wesley e o irmão dele, eles cresceram, né? Estudaram, foram ensinados desde pequeno a crer verdadeiramente na palavra. Verdadeiramente na palavra. Então, é mais do que provável que a conversão religiosa da mente de João foi mais baseada na vida exemplar de sua mãe do que na teologia do seu pai. Então, seu pai também, ele era o quê? Capelão. Seu pai era capelão. Era capelão da igreja da Inglaterra. Mas João se tornou convertido por causa da vida da mãe, a postura da mãe. João foi um brilhante erudito. Enquanto ele estava em Oxford, que ele e Carlos tornaram-se parte de um grupo que era espiritualmente exercitado em adorar com base em viver experimentalmente a verdade em lugar de fazer da doutrina o seu padrão. Então, o que ele começou a viver? Ele começou a viver a verdade da palavra de Deus, a santificação para Deus, não importava doutrina. Eles começaram a viver o quê? O que agradava a Deus, que era o quê? A santificação, se santificar. A caminho de lá, ele descobriu que muitos dos passageiros de navio eram morávios. Ele ficou profundamente impressionado por sua mansidão, paz e coragem em todas as circunstâncias. Seus esforços na Geórgia, apesar das abnegações de trabalho árduo, foram um fracasso. Ele voltou à Inglaterra clamando: eu fui para a América converter os índios, mas, quem me converterá? Então ele foi lá, só que assim, ele não se sentia completo. Algo nele estava faltando, porque ele não tinha uma experiência com Deus. Ele não tinha algo dentro dele completo. O profeta fala aqui. Então, por isso que ele foi à América converter os índios, pregar para os índios, mas ele chegou lá e ele viu que os índios estavam mais fervorosos do que ele. Então ele falou assim: olha, eu vim aqui converter os índios, mas quem me converterá? Ele mesmo ficou em desespero: quem vai me converter? Quem vai me converter? Que ele estava sentindo necessidade de conversão dele mesmo. Aí, de volta a Londres, ele novamente encontrou os morávios. Morávios.
Foi Pedro Bosch que lhe mostrou o caminho da salvação. Ele verdadeiramente nasceu de novo. Então, só depois dele conhecer o novo nascimento, que ele, olha só, ele verdadeiramente nasceu de novo, para consternação e evidente irritação dos seus irmãos Carlos, que não podia entender como um homem tão espiritual como João pudesse dizer que anteriormente não estava certo com Deus. Então, ele mesmo ele sendo espiritual, ele estava num espiritual assim, né? Ele não estava 100%. Então, ele foi, entretanto, não muito depois disso, que Carlos também foi salvo pela graça. Então, ele ainda estava atrelado com alguma doutrina, alguma coisa que impedia ele de seguir. Wesley, então, começou a pregar o evangelho naqueles púlpitos em Londres. Então, ele começou a pregar o quê? A santificação. Começou a pregar coisas que não tinha nada a ver com doutrina. Ou seja, então começou a pregar o evangelho naqueles púlpitos em Londres, aos quais ele tinha acesso anteriormente. Mas logo o que eles fizeram? Expulsaram. Que eles não estavam fazendo o que a organização queria. Foi nessa ocasião que seu velho amigo George Whitefield lhe foi útil, pois convidou João a vir ajudá-lo a pregar nos campos, onde milhares estavam dando ouvidos à palavra. Inicialmente, Wesley duvidou que devesse pregar ao ar livre, em um edifício. Porém, quando viu multidões e viu a operação do evangelho no poder do Espírito, ele voltou-se de todo o coração a tal pregação. A obra logo assumiu tais proporções que ele começou a mandar numerosos leigos para pregar a palavra. Isto parecia um paralelo ao Pentecostes, onde o Espírito levantou homens com poder para pregar e ensinar a palavra, quase que da noite para o dia. Houve violenta oposição ao seu trabalho, porém Deus estava com ele. A operação do Espírito era poderosamente manifestada, e frequentemente um grande espírito de convicção se apoderava das pessoas, tirando as suas forças, e elas caíam no chão chorando com grande angústia pelos seus pecados. Então ele fazia o novo nascimento, né? As pessoas elas se convertiam. Wesley era um homem extraordinariamente forte. Ele conta a respeito de si mesmo que não se lembrava de ter sentido desânimo nem sequer por um quarto de hora desde que nascera. Ele não dormia mais do que 6 horas por dia. Levantava-se a tempo de começar a pregar às 5. Praticamente a cada dia do seu ministério, pregava até às 4 vezes, num único dia, de modo que em um ano ele fazia, em média, mais de 800 sermões. Ele viajava várias milhares de milhas. Olha aí. Muitas de suas reuniões receberam a manifestação dos dons espirituais. Ele não era a favor do quê? Das organizações. Ele não era a favor. E isso estava de acordo com o que os mensageiros anteriores pregavam: idolatria,
contra a idolatria, contra a organização. Salvação é pela fé, é pela fé, pela graça. Justificação, santificação agora. Ou seja, ele estava sendo repudiado pelos demais. Durante sua vida ele poderia ter adquirido vasta riqueza, mas não o fez. Seu dito favorito sobre o assunto de dinheiro era, olha o seu dito, qual que era o seu dito? Consiga tudo o que puder, poupe tudo o que puder, e dê tudo o que puder. Quão estranho seria que Wesley voltar e ver a denominação que leva o seu nome? Qual que é a denominação que leva o nome de Wesley? Ele fundou o movimento o quê? Metodista. Então, na Inglaterra, quando começou esse movimento de John Wesley com o irmão dele, foi um movimento muito grande. Ali surgiu a igreja metodista. Só que eles não seguiram o que Wesley pregou. Então o profeta fala, ele foi o mensageiro da era, trouxe o correto, mas a igreja seguiu o quê? Tudo ao contrário. Wesley não era a favor de organização. A igreja metodista hoje é uma das maiores igrejas hoje que tem. Igreja metodista, grandes templos. A igreja metodista, se não é o que ela está fazendo o que a igreja católica faz. As filhas estão fazendo o que a mãe faz. Isso aí o profeta nos mostra aqui na mensagem, as 7 eras. As denominações estão fazendo o que a mãe estava fazendo. Por isso que, porque não somos uma denominação. Porém, está faltando a vida e o poder de John Wesley. Olha aí, eles são ricos, imensamente ricos, porém está faltando a vida e o poder de John Wesley. Então tudo veio no sentido, Lutero nasceu o quê? A igreja luterana. Veio a igreja luterana. Lutero, vamos fundar uma denominação aqui. Martim Lutero, né? Por isso que nós temos que ter cuidado com essa questão de adorar o homem. Adorar o homem. O irmão Brana nunca ensinou esse negócio. Só vamos criar aqui Igreja Brana, Igreja Brana, Igreja Luterana, Igreja igual criou aqui, Igreja Metodista, a Igreja Brana, para seguir aquele homem. Não. A mensagem fala, nós somos a igreja do Deus vivo. Do Deus vivo. O profeta fala que ele queria, o nome da igreja dele, igreja do Deus vivo. Do Deus vivo. A igreja, nas mensagens fala. Amém? Vamos ouvir aqui, estúdio. Vamos ouvir aqui para dar um espaço aqui, enquanto as irmãs já vão buscando aí os seus destaques. Vamos ouvir o hino
Nunca Mais, com o hino Nunca Mais, Igreja de Anápolis. Vamos ouvir esse clipe, hino, com a Igreja de Anápolis, Nunca Mais. Transporte-se para lá então.
Graças a Deus.